Olá, meu nome é Leonardo Prado Silva, consultor da Taskwork, e seja bem-vindo ao terceiro vídeo do nosso roadmap do webinário. Neste vídeo, vamos explorar o AI Studio da Asana e mostrar como ele transforma a maneira como sua equipe trabalha. Para demonstrar algumas das várias funcionalidades do AI Studio da Asana, criei um projeto dividido em seções que representam algumas das várias funcionalidades que podem ser acessadas através das regras com o AI Studio. Em primeiro lugar, vamos analisar como regras da AI Studio podem ser criadas. Podemos clicar nas reticências que ficam logo à direita do nome de uma seção. E depois ir na caixa de adicionar regra à seção. E algumas das regras sugeridas pela AI Studio vão aparecer aqui. Coordenação inteligente de sessões, nomeamento de tarefas automático e um resumo de trabalho realizado. Caso queira algo diferente, podemos vir aqui no canto superior direito em personalizar. Depois em regras e adicionar novas regras ao nosso projeto. As regras que aparecem aqui em cima são vários templates de regras que utilizam a AI Studio da Asana. Ainda assim, temos a opção de criar regras do zero. Regras da AI Studio são iguais às regras normais em suas funcionalidades. Portanto, podemos até mesmo vir em regra personalizada e aqui vamos ter a mesma estrutura. Temos um desencadeador, uma verificação condicional, que pode ser realizada pela IA, e uma ação que será executada, qual também pode ser algo executado por IA. Regras comuns não tem esta caixinha marcada. Essa caixinha demarca que é uma regra que utilizará a IA Studio. Esta outra aqui é a opção de criar uma regra utilizando a IA. A IA Studio é sobre executar uma regra que utilizará a IA em seu fluxo, enquanto aqui você criará um fluxo utilizando a sua IA, ou seja, alimenta informações aqui com um prompt e ele gerará uma regra que faça sentido para o prompt que você informou. Queremos ver aqui a IA Studio, portanto vou demarcar essa caixa para mostrar como isso funciona. Aqui você deve informar a orientação para a inteligência artificial. Vamos abrir um exemplo de algumas das regras que já foram montadas para esse fluxo. Por exemplo, vamos abrir aqui a de resumir o trabalho realizado. Na nossa orientação para IA, temos um desencadeador que ocorrerá quando uma tarefa for movida para a seção de resumo de descrição pela IA, e a ação da IA, que será a de adicionar um comentário baseado nesta orientação que foi informada, sobre criar um resumo dos respectivos comentários depois que ela foi movida para aquela seção. É uma regra bem simples, mas este é o fluxo de funcionamento geral de como você deve criar regras pela AI Studio. Vamos vê-las agora em funcionamento. Retornando aqui para o projeto, vamos começar demonstrando a verificação de informações realizadas pela IA. Para confirmar o funcionamento, podemos criar uma tarefa qualquer que representa um projeto e propositalmente não alimentar com detalhes para poder aguardar a execução da regra. A regra será executada e aqui está. O título foi alterado para uma descrição mais genérica do que deve ser feito. Então, como nada foi feito para o projeto, a ideia é de planejar ele de fato, e foi inserida aqui uma descrição feita pela IA, uma análise feita pela IA, dizendo o que falta para esse projeto. Então, qual o objetivo dele, qual o prazo, quem são os responsáveis que há esse projeto. Esse tipo de informação que eu não alimentei. Ele aqui agora sugeriu que eu deva adicionar ao projeto. A próxima funcionalidade que gostaria de pontuar é a habilidade de realizar a tradução dinamicamente de descrições e comentários em uma tarefa. Temos na seção de tradução uma tarefa que representa um projeto qualquer chamado Aurora. Vou adicionar como comentário uma breve descrição do que se trata esse projeto em geral. A regra do AI Studio executará
irá traduzir isto para outras línguas. E aqui está a minha, a minha regra, traduziu a nossa descrição do projeto para o inglês, o francês e o japonês. Por fim, aqui, dentre as regras da AI Studio que vou demonstrar aqui, podemos também criar um resumo da descrição do trajeto daquela tarefa. Vou usar como exemplo o próprio projeto Aurora aqui. Se dermos uma olhada para o funcionamento da regra, é aquela mesma regra que foi descrita no início do vídeo, sobre criar um resumo de descrição utilizando a IA. Então podemos aqui pegar esse projeto, colocar nesta seção e esperar a execução da regra. E pronto. A IA Studio fez mais um comentário, dando um breve resumo do que como foi a trajetória desta tarefa. Entre as regras, era isso que eu gostaria de mostrar. Contudo, temos mais algumas coisas que podemos fazer com essa IA na Asana. Uma delas é a atualização de status. Quando for elaborar uma atualização de status, você pode elaborar essa atualização utilizando a IA. Ainda é necessário um apoio manual, pois o status deve ser definido por uma pessoa, mas a IA em si é quem vai elaborar a atualização. Se desejar, você pode elaborar também aqui uma orientação para a inteligência artificial, para essa atualização ficar mais próxima do que você deseja. Eu vou simplesmente clicar aqui em elaborar. Aqui está a nossa atualização elaborada pela IA. Falou principalmente do nosso projeto Aurora. Podemos editar caso desejasse. Eu aqui vou só publicar e foi atualizado o status da tarefa, do projeto. Podemos também realizar mais um resumo feito aqui por IA. Esse é um resumo que é privado para cada usuário. E aqui a gente pode incluir as atividades recentes que foram realizadas neste projeto e os relatórios de risco, de os potenciais problemas nesse projeto. E podemos gerar um resumo aqui bem rapidamente. E aqui está, temos a atividade recente, o relatório de riscos, da maneira que eu pedi. E se eu quiser, eu posso até compartilhar isso aqui, criar uma tarefa, colocar como atualização de status, enviar para alguém. Posso fazer o que eu quiser com este, este resumo gerado pela minha IA. Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.